Vamos mergulhar hoje em Obreiros da Vida Eterna, uma narrativa que nos leva numa jornada impressionante para além do plano físico. O objetivo é explorar as lições mais profundas que a obra traz sobre a continuidade da vida. E a história já começa de um jeito espetacular. Não em um vazio, sabe? Mas num cosmos pulsante, de uma beleza que deixa a gente sem fôlego. Isso já define o tom de admiração e grandiosidade da jornada que está por vir. O nosso guia nessa aventura é André Luiz. Ele faz parte de uma pequena equipe espiritual com uma missão bem clara: passar 30 dias aqui na crosta planetária, ajudando e aprendendo. Ele é tipo um explorador no universo que a gente não vê. E a primeira lição dessa viagem já revela a força principal que comanda esse novo lugar. Olha só que interessante, a primeira grande lei desse mundo não é física, é mental. É o poder impressionante que o pensamento tem de criar a realidade, literalmente. A equipe, então, recebe uma tarefa que, para nós, parece coisa de ficção científica. Eles precisam criar uma paisagem inteira, mas não com pincel e tinta, e sim com a força pura da mente de todo mundo ali, trabalhando em conjunto. E isso não acontece de qualquer jeito, não. É um processo colaborativo com um passo a passo. Primeiro, um instrutor projeta a imagem principal, a árvore. Depois, os chefes da missão juntam suas energias e criam o lago. Em seguida, os outros vêm adicionando os detalhes, a grama, as folhas, o céu. E por fim, o foco de todos juntos é tão forte que cria até uma brisa de verdade na cena. Incrível, né? E o resultado final não é uma ilusão, uma miragem. É uma paisagem viva que se pode sentir. Isso prova uma das ideias centrais do livro. Nesse plano, o pensamento não só descreve a realidade, ele a constrói. Mas, claro, nem tudo é criado por pensamentos harmoniosos. A jornada agora dá uma virada e fica bem mais sombria, mostrando que existem lugares que nasceram do sofrimento, da confusão. E aqui a gente vê um contraste gritante, que mostra os dois extremos da existência no mundo espiritual. A mesma força mental que consegue criar paraísos, quando é distorcida pela dor, pode gerar lugares de pura angústia e caos. Ao descer para essas regiões mais baixas, a equipe encontra um cenário de puro desespero. Um pântano, sobre uma lua vermelha, cheio de almas sofrendo, presas na lama, algumas pedindo ajuda, outras xingando, e para piorar, ainda tem entidades agressivas que guardam o local, zumbando de quem tenta ajudar. Diante de tanta hostilidade, a líder da missão Zenóbia lembra a todos do propósito deles ali, e a lição é poderosa. O trabalho não é lutar contra a escuridão na base da força, e sim oferecer um caminho para sair dela, através da compaixão e do ensino. E essa ideia de compaixão sai daquele cenário gigante do abismo e vai para um trabalho muito mais íntimo e pessoal, o de ajudar almas, uma, a fazer a travessia no momento da morte. O livro mostra várias dessas transições, mas tem dois casos que são muito marcantes. Eles mostram claramente como o nosso estado mental no fim da vida não só influencia, mas define como vai ser essa experiência da passagem. A diferença entre um e outro é gritante. Vamos pegar o caso do Fábio. Ele estava preparado, calmo. Isso fez com que a passagem dele fosse uma libertação tranquila, sabe? Um desapego consciente, apoiado pelo amor de quem estava perto. Tudo correu de forma serena. Agora, com o Cavalcante, a história foi outra, bem diferente. O medo, o apego às coisas materiais, transformaram a passagem dele numa experiência super dolorosa. Foi uma luta. A equipe espiritual precisou trabalhar intensamente para conseguir ajudar ele a se libertar. Depois de passar por tudo isso, o narrador, o André, tem uma percepção que muda tudo para ele. Desafia tudo que ele, e talvez muitos de nós, pensava que sabia sobre o que acontece depois da morte. E aqui está a grande revelação da história, nas palavras do próprio André. Ele achava que depois da morte do corpo, o trabalho acabava. Mas não. A situação é completamente diferente. É como se a gente só mudasse de endereço, pura e simplesmente. Então, resumindo, a jornada nos traz lições transformadoras. Que a vida continua, que a morte é só uma passagem, que o nosso pensamento é uma força criadora poderosa e que o grande propósito parece ser o serviço, o ato de ajudar os outros. Cada experiência mostra que nossas ações têm consequências e que, no fim, a ajuda está sempre disponível para todo mundo. A lição final, a maior surpresa de todas, talvez seja essa, a de que a jornada da alma é um trabalho que não para.
É uma chance contínua de aprender, de se curar e, principalmente, de servir. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que conecta essa viagem cósmica toda com o nosso dia a dia. Se a vida é de fato um trabalho eterno, qual é o nosso propósito hoje? Fica aí a pergunta. Agradeço a companhia nesta análise.